Glorificado, exaltado e santo é o nome do Senhor Jesus. Boa noite, Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que a presença de Deus transborde cada vez mais no seu íntimo, no seu coração, que a graça e a manifestação da presença de Deus hajam poderosamente no seu interior, na sua casa, no seio da sua família, também no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, que a graça do Senhor resplandeça através da sua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre ti e juntos possamos cada vez mais andar no caminho do Senhor. Boa noite a todos. Bem-vinda, missionária Lu Cunha. Suzane, é uma alegria poder ensiná-los e apontar para aquele que tem sido o caminho que tem feito a diferença na minha própria vida. É um grande privilégio poder falar da palavra de Deus. E é com muita alegria e com muita satisfação que eu tomo posse, cada dia, do chamado que Deus tem sobre a minha vida, dizendo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa atitude deve ser tomada por nós todos os dias. Cada dia da nossa vida, necessitamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Cada instante da nossa vida deve refletir o nosso compromisso com Deus. Queridos, eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor é fiel, de que o Senhor cumpre a sua palavra, de que o Senhor honra os seus filhos e também de que o Senhor tem cuidado de nós. Nosso Deus é fiel, nosso Deus não mente, nosso Deus honra a sua palavra e quando ele nos chama, ele é quem nos sustenta. Quando o Senhor nos chama, ele é quem nos dá respaldo. Quando o Senhor nos chama, ele é quem se encarrega de nos direcionar, suprindo as nossas necessidades. Alexandre escrevendo assim: pastor, você é uma bênção. Obrigado, meu irmão. Bondade da sua parte. Na verdade, eu sou grato a Deus porque a misericórdia do Senhor tem sido presente na nossa vida. Porque faço minhas as palavras do apóstolo Paulo: desventurado o homem que sou. Ou ainda, numa outra tradução, miserável homem que sou. E ele dizia isso com base numa citação que ele faz na carta aos Romanos, no capítulo 7, que o mal que ele não quer fazer, ele faz. Ele não quer, mas ele faz. E o bem que ele deseja, ele não faz. Por mais que ele se esforce para fazer o bem que ele almeja, o mal está sempre à sua porta. Isso se aplica à minha vida. Se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado, se eu não orar, se eu não estiver na presença de Deus, se eu não me entregar todos os dias no altar do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, certamente não permanecerei em pé. Por isso que a Bíblia nos adverte: quem está em pé, cuide para que não caia. E eu oro, eu busco, eu clamo, eu dobro os meus joelhos, eu me coloco em oração na madrugada, porque reconheço que sou fraco. É bem verdade que o apóstolo Paulo certa vez pediu a Deus: Senhor, tira de mim este espinho na carne. Mas o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu, e ele mesmo disse: tanto mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte.
Sabe, queridos, uma das maiores verdades que eu tenho constatado nos últimos tempos é que nós precisamos tomar cuidado, não porque nós tenhamos a mercê do inimigo. Não. Nós precisamos tomar cuidado porque nós somos fracos. O inimigo, se nós repreendermos, o inimigo está debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder sobre nós. O máximo que ele pode fazer é armar ciladas para tentar nos ludibriar, para tentar nos fazer tropeçar, para tentar nos enganar. Inclusive a Bíblia fala que nos últimos dias ele enganaria, se possível fosse, até os escolhidos. Mas o nosso maior adversário é a nossa carne. Nosso maior adversário somos nós mesmos. Nosso maior adversário é o eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu desejo, eu assim realizo. É a minha vontade? Não. A Bíblia ensina, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra. Na minha vida eu estou na terra, como a tua vontade é feita no céu. Eu tenho que tomar posse dessa verdade e cuidar para não cair, porque sou fraco. Se eu não cuidar, eu caio, eu peco, eu falho, eu tropeço. Por isso é que, na verdade, um dos maiores medos que eu preciso ter é de não vigiar e dar lugar a mim mesmo. Eu preciso vigiar, como alguém escreveu aqui num comentário lá para cima, a Suzane, para mortificar a carne, para vivificar o espírito. Porque o apóstolo Paulo fala com exatidão sobre uma guerra entre carne e espírito. Uma guerra entre carne e espírito. Qual deles vencerá essa guerra? Aquele que eu alimentar. Como é que eu alimento o espírito? Fruto do espírito, na presença de Deus. Como é que eu alimento a carne? Essa é fácil. Obras da carne. Basta praticar as obras da carne, que eu alimentarei a carne, eu andarei na carne, e a queda é certa. Porém, se eu andar no Espírito, fruto do Espírito, caminhando em obediência, na presença de Deus, sabe o que é que me livra de cair? É a presença de Deus. Queridos, eu fico encantado com o cuidado que Jesus teve, enquanto na condição humana esteve, o cuidado que ele teve de estar na presença do Pai o tempo inteiro. Ele era alguém simplesmente irreparável, irretocável. Jesus era perfeito. Jesus nunca pecou, mas ele vigiava. Ele realizava os milagres, ele realizava os prodígios, ele realizava os sinais, as curas, ele pregava, ele expulsava os demônios, tudo ia bem. E aí, terminado esse momento de manifestação da glória do Senhor, muitas vezes os discípulos iam dormir, os discípulos iam se envolver com outras coisas, iam comer, iam descansar. Jesus ia para o monte orar. Queridos, eu tenho aprendido com essas palavras, com essas lições, com esses ensinamentos, que se eu não fizer da mesma forma, eu vou cair. Se eu não tomar cuidado, Jesus tinha esse cuidado, ele passava o tempo dele em oração, na presença do Pai, de uma maneira tão intensa que ele podia dizer para os discípulos: como é que vocês dizem, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê ao Pai, me vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Olha que coisa poderosa. Ele e o Pai, um só. E o interessante é que quando Jesus ele ora, e essa oração está registrada no capítulo 17 do livro do Evangelho de João, a chamada oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aí existe um ensinamento. Para que o mundo creia que tu me enviaste, Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. Como eu sou um contigo e tu és um comigo. E Jesus nos enviou, isso ele disse para os discípulos, lá no final do Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Queridos, nós temos que ter o mesmo cuidado que Jesus teve
A missionária Lu Cunha escreveu assim: Jesus disse, fugi vós da aparência do mal. Mas algumas vezes nosso orgulho faz a gente pensar que podemos enfrentar e brincar com o pecado. Na verdade, concordo, minha irmã, o que ocorre é que muitos se deixam levar pela vaidade. Aquele pastor é uma bênção. Aquele profeta é simplesmente a voz de Deus na terra. Nossa, aquele missionário, aquele evangelista prega com poder, com autoridade. Eu tenho muito cuidado quando começam a me elogiar. Por quê? Para que a vaidade se levante, para que o mal aflore, para que o pecado venha à tona, é muito fácil. É muito rápido. Se eu não tomar cuidado, o mal aflora. Como Paulo dizia, isso está lá no capítulo 7 da carta aos Romanos, de forma contundente. E se Paulo, ninguém menos que o apóstolo Paulo, viveu isso, que dirá nós, que estamos muito distantes. Eu digo por mim, eu estou muito distante de ser um apóstolo Paulo. Portanto, eu preciso vigiar. A missionária Luzia escreveu assim: mas mesmo Jesus sempre pedia que a vontade de Deus fosse feita, mais forte que a dele. Ou seja, a vontade dele deveria prevalecer. Mesmo sendo ele Deus. Aliás, a Bíblia é muito clara que quando se refere a Jesus, dizendo que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus deu exemplo. Jesus, no dia da última ceia, ele não se deixou ser servido. Na verdade, ele serviu. Ele pegou uma toalha, colocou na cintura e passou a lavar os pés dos discípulos. E deixou o exemplo. Eu tenho que servir e eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar e eu tenho que servir. Então, se eu estou aqui nestas lives, eu estou aqui para servir. Mas para estar aqui servindo, eu tenho que vigiar. E a maneira que eu tenho de vigiar está na presença do Pai. É por isso que eu não abro mão do meu tempo de comunhão com Deus. Durante o dia, pela madrugada, é indispensável. E cada vez que essas lives começam a ser veiculadas, cada vez que recebo um convite para ministrar numa live, cada vez que recebo um telefonema para um aconselhamento, para um pedido de oração, eu vejo a maior necessidade na minha vida de vigiar. Eu vejo a maior necessidade na minha vida de me consagrar. Eu vejo a maior necessidade na minha vida de buscar a presença do Pai. Porque sem mim, disse Jesus, João 15, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Porque ele é a videira e nós os ramos. Se o ramo está ligado na videira, ele dá fruto. Mas se ele não estiver ligado na videira, ele seca. E se ele secar, ele não serve para nada, porque não vai dar fruto, ele só serve para ser cortado e lançado no fogo. Então o caminho é estar ligado na videira. Eu, para estar ligado na videira, e estar ligado na videira garante que eu não vá pecar, porque Jesus é a videira verdadeira. Então, eu tenho que estar ligado na videira. Se eu não estiver ligado na videira, eu cairei. Eu não frutificarei. Eu pecarei. Preciso que o Senhor seja o centro da minha vida. Que ele cresça e que eu diminua. Isso não pode ser simplesmente um jargão. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas recitando esse versículo sem entender a real amplitude e o alcance dessa palavra. Eu tenho que viver com certeza. Cada passo precisa consultar a Deus. Ah, mas isso aqui eu não preciso perguntar para Deus. É claro que precisa. Ele é o dono. Eu sou apenas um servo. Eu sou apenas um servo. E o servo não tem autonomia. Se eu vou fazer um negócio, eu preciso consultar a Deus para ver se ele está aprovando aquele negócio. Se eu vou simplesmente receber um convite, se eu vou aceitar esse convite, eu tenho que saber se Deus está naquele convite. Eu digo a vocês uma experiência que eu vivi na pandemia. Eu recebi 2 propostas de trabalho, já dei esse testemunho aqui. 2 propostas de trabalho no meio da crise, no meio da pandemia, quando está todo mundo sendo demitido, quando está todo mundo perdendo emprego, quando está todo mundo sendo suspenso o seu contrato de trabalho, com a empresa quebrando, eu recebi 2 propostas de trabalho. E eu fui orar a Deus. E eu fui conversar com os pastores que me dão cobertura espiritual e fui me aconselhar com eles.
E ambos, todos, foram unânimes e disseram não. Isso não é para a sua vida, porque a sua chamada, o seu ministério, o que Deus tem para você requer que você esteja integralmente à disposição do Senhor. E eu de pronto obedeci à voz do Senhor e recusei as propostas. Porque entendi que não era aquilo que Deus tinha. E no momento em que eu assumi esse compromisso com Deus, Deus passou a suprir as necessidades. Então, mas você tem que garantir o sustento da sua mesa. Ei, entenda se é isso que Deus quer para você. Entenda se é isso que Deus tem para a sua vida. Entenda se essa é a vontade do Pai. Então eu tenho que ouvir a Deus para cada situação. Eu tenho que buscar a presença de Deus para cada detalhe. Eu tenho que me posicionar diante de Deus, diante de cada circunstância, porque Ele é Deus. Eu sou servo. O interessante é que Ele nos ama tanto que Ele mesmo diz, Jesus diz assim, eu já não considero vocês mais como servos, mas eu considero vocês como amigos. Inclusive, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, porque o Pai tem revelado tudo aquilo que está por fazer. E eu fico encantado com a maneira como a palavra de Deus se refere a Abraão. Acaso ocultarei eu a Abraão o que estou por fazer? Disse o Senhor Deus. Isso se referindo à destruição de Sodoma e Gomorra. E o Senhor foi até a casa de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi considerado, Isaías 41:8, amigo de Deus. Sim, nós podemos ter um relacionamento com Deus tão próximo que Ele nos trate como amigos. Mas mesmo assim, eu não posso me ensoberbecer a ponto de achar que eu tenho o controle. Não. No nosso caso, a independência é morte. No nosso caso, independência, deixa um pouquinho de lado o grito dado por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Deixa um pouquinho de lado, porque lá ele gritou: independência ou morte? No nosso caso é um pouco diferente. O servo do Senhor, independência é morte. Se eu me tornar independente de Deus, eu morro. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele pegou a parte dele da herança e caiu no mundo, ele passou fome. E se ele insistisse naquela situação, ele pereceria. Tem muita gente insistindo, infelizmente, insistindo na independência. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, independência é morte. A Daiana escreveu assim, verdade, pastor, tenho aprendido muito nas suas ministrações. Deus continue lhe abençoando. Amém. Deus é misericordioso, Daiana. Deus é misericordioso. Ele, pela misericórdia e pela graça, tem nos dado palavra todos os dias. E eu agradeço a Deus por isso, porque o maná, lembra do princípio do maná que a gente ensinou nos últimos dias? O maná tem que se renovar todos os dias. Eu tenho que confiar em Deus que Ele vai mandar o maná fresco todo dia. E eu ministro todos os dias nestas lives. Maná fresco. Palavra de Deus dada naquele dia. Aliás, essa é mais uma razão pela qual eu tenho que permanecer na presença de Deus. Porque eu não posso, isso é um compromisso que eu tenho com Deus. Eu não posso ministrar uma palavra um dia sequer que não seja da parte do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, amanhã nós ministraremos a live de número 200. Exatamente. Hoje, a de número 199. Amanhã ministraremos a live de número 200. São 200 dias, todos os dias, sem falhar um único dia de ministração da palavra de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Como eu costumo dizer, na pandemia, Deus começou um rebuliço no meu ministério. Nunca preguei tanto, nunca orei tanto, nunca intercedi, nunca clamei tanto, nunca profetizei tanto. Nunca fui tão intensa e fortemente usado por Deus. Numa pandemia. Quando todos achavam que tudo ia acabar, tudo ia parar, Deus começou a fazer. Ou seja, foi o que ele me disse há 200 e poucos dias, antes de iniciar esse trabalho.
Ele disse assim: vá pregar o evangelho. Oi? Como assim? Vá para as redes sociais. De que maneira? Lives. Como assim, Senhor? Todos os dias, ministre a cura através da palavra de Deus. A Eliane escreveu assim: assim está sendo. Deus é fiel na sua vida, pastor. Amém. Deus é misericordioso, Eliane. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele não olha para nós segundo os nossos merecimentos, segundo os nossos pecados, segundo as nossas falhas, mas ele olha para nós através do seu amor. E o amor de Deus cobre multidão de pecados. A Daiane escreveu assim: eita, que bênção! Se fôssemos contar as vitórias nesses 200 dias, faltariam dedos para contar. Oh, glórias! Eu tenho certeza disso, Daiana. Tenho certeza disso. Produzindo em meio à crise, né, pastor? É verdade. É verdade, missionária Luzia. É verdade. Temos que entender que os céus não estão em crise. O reino de Deus não está em crise. A crise é aqui na terra, é na política, é na economia, é nas finanças, é no emprego, é na saúde, mas não é no reino de Deus. O reino de Deus não está em crise, o trono, a soberania de Deus não está abalada. Deus continua sendo Deus. E apesar da pandemia, apesar da crise, apesar da Covid-19, apesar das suas implicações, ele continua reinando. Ele continua no governo. Ele continua sentado no trono, sobre o comando. Ele tem o comando do universo nas suas mãos. O universo cabe na palma das mãos de Deus. E nada abala o poder de Deus. Eu vou repetir. Nada abala o poder de Deus. E se eu me posicionar, se eu disser, eis-me aqui, se eu ouvir a voz do Senhor, se eu me submeter à vontade dele, queridos, a graça do Senhor nos basta. Ah, mas tem um espinho, tem isso, tem aquilo. A minha graça te basta. Ah, mas isso e aquilo. A minha graça te basta. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite de 19 de outubro de 2020, na nossa 199ª live. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Faça apenas a entrega. Faça apenas a sua passagem diária pelo altar. Diariamente. Eu preciso me colocar no altar de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, a missionária Luzia escreveu. Nada acontece sem a permissão de Deus. É verdade. Só que tem um detalhe. Não falei agora há pouco entre carne e espírito há uma guerra. A carne quer me tirar do altar. O espírito quer me manter no altar. E nessa guerra, nessa peleja, olha o que acontece. Se eu não colocar a minha vida no altar todos os dias, a carne vence. Porque ela me tira do altar. E quando a carne me tira do altar, eu caio, eu peco, eu falho, porque eu sou carnal. As obras da carne dominam. Eu tenho que levantar pela manhã, por isso é tão lindo, tão especial, entregar o seu dia nas mãos do Senhor logo que você levanta, logo que você inicia suas atribuições diárias. Eu tenho que colocar minha vida no altar logo no início do dia. E a graça não é de graça, diz a missionária Luzia. Tem que ter renúncia, oração e vigia. Exatamente o que Jesus disse. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entenda que esse passo a passo é diário. Negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz. Cruz é lugar de morte. E siga-me. Isso é diário. De manhã, o dia começou para mim. Ei, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ah, mas resolvi, foi feito, o dia terminou, uma bênção. No dia seguinte, assim como as misericórdias do Senhor se renovam,
o meu compromisso com Deus também se renova. Eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Experimente fazer isso. Eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Experimente fazer isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, sem exceção. É nessa perspectiva que Deus tem me chamado. É nessa linha que Deus tem me convocado a obedecer a sua voz todos os dias. Todos os dias, sem exceção. E a palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite não é outra senão a seguinte palavra. Jeremias capítulo 33, o versículo 14 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Eu vou ler novamente. Jeremias, capítulo 33, versículo 14. Eis que vem dias, ou seja, tem dias chegando, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. O Senhor dizendo, estão chegando dias em que eu vou cumprir a boa palavra. Estão chegando dias em que eu vou cumprir a boa palavra. Esta é uma promessa. Estão chegando dias, diz o Senhor, em que eu vou cumprir a boa palavra. A palavra que disse à casa de Israel, à casa de Judá, ou seja, ao povo de Deus. Eis que vem dias em que cumprirei a boa palavra. Mas em que cenário se aplica esta promessa? No cenário da fidelidade, no cenário da entrega, no cenário do compromisso. Eu quero te dizer, a palavra que Deus colocou em meu coração é esta. Eu quero te dizer em nome de Jesus, vivemos um tempo de promessa. Eu vou repetir. Preste atenção. Vivemos um tempo de promessa. Mas para quem essas promessas são feitas? Para a casa de Israel, para a casa de Judá. Para o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Olha só o que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a promessa é para aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda. Ou seja, é aquele que obedece a Deus. Ou seja, ainda é aquele que está na presença do Senhor. As promessas são para quem está na presença de Deus. Se você quer viver algo sobrenatural na sua vida, eu quero te dizer que o sobrenatural, ele acontece na presença de Deus. Por que Jesus tinha um ministério sobrenatural? Porque o Pai estava nele. A presença de Deus estava em Jesus. Por que os apóstolos, depois do Pentecostes, tiveram um ministério sobrenatural? Porque o Espírito Santo, o outro Consolador que Jesus prometeu, veio. E o Espírito Santo estava sobre eles. Queridos, a sombra de Pedro curava. Os lenços, os utensílios aventais, os utensílios pessoais de Paulo curavam. Alguém fala assim, mas foi feita então uma grande campanha, uma grande consagração? Não. Era a presença de Deus. O diferencial para que eu tenha um ministério de poder é a presença de Deus. No caso de Jesus, era a presença do Pai. No caso dos apóstolos, era a presença do Espírito Santo. Se eu quero ter um ministério de poder, e eu creio que o Evangelho é poder, escute o que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção, abra os ouvidos espirituais e atenta os seus olhos espirituais.
Se eu quero ter um ministério de poder, e o evangelho é poder, eu tenho que ter a presença de Deus. O Espírito Santo tem que arder aqui dentro. Olha o que vai me dizer a palavra de Deus. Não vou inventar nada. Atos capítulo 1, versículo 8. Não vou inventar nada. Recebereis poder. O que é? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, esta promessa é para hoje. Não é só para aquela época, há quase 2000 anos, no dia de Pentecostes. Não é. Não é só para aquela época. É para hoje. É para hoje. Porque Marcos capítulo 16 vai me dizer assim, que estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará mal. Olha só. Queridos, o apóstolo Paulo certa vez foi pegar a lenha para colocar no fogo e uma víbora ali mordeu a mão. E não lhe fez mal nenhum. Ele chacoalhou a víbora no fogo. E não morreu. Porque estes sinais seguirão aqueles que creem. Queridos, eu não abro mão do poder de Deus para fazer a obra. É claro, quem me conhece sabe que eu sou muito discreto. Eu não fico aqui fazendo espetáculo, promoção, nem tampouco oba-oba. Nada de fazer show, porque a glória é dele. Se eu faço show, espetáculo, saio aqui no mistério, a glória fica para mim. Não. A glória é dele. Está escrito, eu não dividirei a minha glória com ninguém, diz o Senhor. Eu vou repetir. Eu não dividirei a minha glória com ninguém, diz o Senhor. Queridos, o rei Herodes, ele morreu comido por bichos, porque deixou de dar glória a Deus. A glória é do Senhor. Ah, mas e o poder? Se o poder está em mim, é para a glória dele. Ah, há poder para curar? Sim. Certa feita, orando por videochamada, Deus me revelou uma determinada enfermidade na vida de uma pessoa e pela videochamada, a centenas de quilômetros de distância, nós repreendemos a enfermidade e houve cura. Ah, então faremos um espetáculo e uma grande divulgação? Não. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Mas não podemos aceitar um evangelho sem poder. Não podemos aceitar um evangelho sem poder. E onde é que está o poder? No Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vem em mim? Presença de Deus. A missionária Luzia escreveu assim, muito mesmo, profetadas. Por isso o Senhor é honrado por Jesus. Eu entendo, isso é um posicionamento meu, e respeito quem pensa diferente, que é necessário render a glória ao Senhor. Ah, o poder está em nós? Sim. É promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esses sinais seguirão os que creem. Eu creio. Eu creio. Portanto, os sinais vão acompanhar. Tem que ser natural. Eu não posso fazer um tremendo espetáculo, soltar queima de fogos, porque alguém foi curado. Isso é natural. Jesus não fazia espetáculos. Às vezes ele até falava, olha, você foi curado, não conta para ninguém. Claro que as pessoas falavam um monte. Oh, você foi curado, não conta para ninguém. Jesus não estava preocupado com fazer espetáculo. Ele queria mostrar o poder do Pai e que ele era filho de Deus. Eu também não estou preocupado com espetáculo. Eu poderia ficar aqui usando em mistério e revelações e tudo mais, só que isso não alimenta. A palavra que Deus me deu é o slogan, o lema das nossas lives é cura através da palavra de Deus, porque a palavra é alimento. O meu chamado é para alimentar. Já houveram curas, já houveram profecias, já houveram milagres, muitas coisas. Mas em meio a todo esse cenário, a glória é do Senhor.
E a palavra deve ser pregada. E eu estou aqui para pregar a palavra. Eu estou aqui, este é o meu chamado. Quem pensa diferente, amém. Deixa Deus cuidar de cada um do seu jeito. Deus conhece os corações. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para criticar? Mas a minha visão é que a glória é do Senhor, a honra é dele, porque o poder é dele, a glória é para ele, só ele é digno. Que ele cresça, que eu diminua. Se pudesse até fazer de uma maneira que meu nome nem aparecesse, ótimo. Infelizmente, o meu nome precisa aparecer para que as pessoas possam ter um acesso. Como dizia o apóstolo Paulo, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo dizia isso. Então as pessoas precisam olhar para alguém de carne e osso, para que esse alguém de carne e osso aponte para o Senhor. Mas desde que aponte para o Senhor, eu não posso apontar para mim mesmo. Quando olharem para mim, quando tentarem direcionar os holofotes para mim, eu viro os holofotes para cima. É da glória dele. A honra é dele. O louvor é para ele. A adoração é todinha virada para ele. Que ele cresça, que eu desapareça. A honra é para ele. Então, queridos, as nossas lives têm um propósito: exaltar o nome do Senhor. Que ele cresça. Cura através da palavra. A Fabiana escreveu assim, como a palavra de Deus cura. Cura mesmo. É impressionante como pessoas têm sido impactadas através da palavra. E eu faço votos, esse é um posicionamento meu. Eu respeito quem pensa diferente. Mas não consigo analisar de outra maneira. Eu oro a Deus para que hajam mais lives de eis que assim está escrito. E menos lives de eis que assim diz o Senhor. Porque a palavra alimenta. A profecia não alimenta. Ela direciona, ela traz bênção, mas ela se dissolve muito rapidamente. Enquanto a palavra, ela sedimenta crescimento. A Kelly escreveu assim, todos nós precisamos aprender isso, pastor. Somos vaidosos, exato. Esse é o nosso maior adversário, a nossa vaidade, o nosso ego. E ele se levanta todos os dias. Aliás, uma vez até chamaram a minha atenção, mas Alexander, você precisa entender que quando as pessoas te elogiam, você tem que aceitar porque você é canal de bênção, etc e tal. Eu digo, eu tenho que tomar cuidado. Porque a glória é dele. E se eu não reverter a glória para ele, eu corro riscos da minha vaidade se destacar. Porque sou humano. Ah, o pastor. Não, o pastor é feito de carne e osso igual qualquer um. E cai igual qualquer um. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu caí, eu sei onde falhei. E sei o quanto Deus foi misericordioso e me alcançou. E teve compaixão de mim, como um filho pródigo. E me recebeu de volta quando eu voltei todo arrebentado, estrupiado. Sujo por causa do pecado, ele me acolheu. E me colocou onde estou. Ah, como eu já contei numa outra live, foram 18 anos de deserto? Foram 18 anos de deserto. Tem gente que fica 18 dias e já acha que o mundo está acabando. Na minha vida, foram 18 anos de deserto. E eu já era pastor. Começou em 2002 e foi acabar em 2020, durante a pandemia, acredite se quiser. Foi o tempo em que Deus levou para que a minha vaidade sucumbisse à vontade do Senhor. Às vezes a nossa vaidade dá trabalho. Às vezes o nosso eu custa a se sujeitar à vontade do Senhor. Mas graças a Deus, todas as vezes que eu fiz como Sara, que comecei a rir da promessa, quando eu comecei a não mais acreditar na promessa, isso está lá em Gênesis capítulo 18, o Senhor me mostrava, presta atenção que a promessa está valendo. Está rindo por quê? Acaso há algo demasiado... Gênesis 18, 14. Acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor?
A Kelly escreveu assim, essa sou eu, kkkk, filha pródiga, kkkk. Eu acho que um pouquinho todos nós somos, Kelly. Um pouquinho todos nós somos. Em algum momento da vida a gente dá uma escapadela. Em algum momento da vida a gente tenta gastar a nossa herança no mundo. Em algum momento, uns mais, outros menos, mas em algum momento da vida a gente acaba fraquejando e deixando a vaidade sobrepujar-nos. Nosso orgulho é nossa ruína, é verdade, Kelly. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa vontade. Nossa vontade, nosso orgulho, nossa carne, nosso ego são nossos maiores adversários. Eu costumo dizer que o espinho na carne que Deus deixou em Paulo era uma espécie de dispositivo de segurança. Ficava espetando, então ele ficava firme. Quando ele começava a dar uma relaxada e baixar a guarda, espetava, aí ele ficava firme de novo. Aí começava a ficar tudo bem, ficar confortável, dava aquela relaxada, espetava. Dispositivo de segurança. Sabe, Deus às vezes precisa colocar uns dispositivos de segurança na gente para evitar que a gente caia, para evitar que a gente peque, para evitar que a gente fraqueje. Porque somos fracos. Não é à toa que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é à toa. Não é à toa. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, nesta noite, vivemos tempo de promessa. Vivemos tempo de promessa. A Lucimara escreveu assim, uns meses atrás tinha muitas lives, estava uma febre. Assim que foi liberado, quase todos não quiseram mais saber das lives e voltaram para a vida normal, viagens, etc. e tal. No início da pandemia, né, logo no início da quarentena, houve uma febre de lives porque ninguém podia fazer os cultos presenciais. Agora, com o retorno dos cultos presenciais, o retorno das viagens, dos deslocamentos, ainda que gradativamente, só ficaram os adoradores em espírito e em verdade. Na verdade, foi havendo um esvaziamento, né, Lucimar, das lives. E eu creio que as lives continuam tendo um propósito. A propósito, eu vou falar sobre isso já. Nós vamos fazer um ajuste de horário nas nossas lives aqui também, até para melhorar a nossa dinâmica. Nós continuamos aqui, né, Dayana? Vou aproveitar então o gancho para dizer já logo para vocês. A partir de quarta-feira, prestem atenção nisso. Eu vou fazer, aliás, já está até pronto, o cartaz, tá? Já foi feito até o cartaz. A gente vai mudar o horário da live. A missionária Luzia escreveu assim, falo de todo o meu coração. Não gosto quando ministro e alguém vem me elogiar. Elogia a Deus, só faço o que Deus permite. Concordo, missionária, concordo. Penso da mesma forma. Faço minhas as palavras de Jesus, quando ele disse assim, alguém foi falar para Jesus assim, bom mestre, por que me chamas bom? Bom é só o Senhor, vosso Deus. Da mesma forma, faço minhas as palavras do mestre. Se ele reverteu a glória para o Pai, quem sou eu? Se ele reverteu a glória para o Pai, quem sou eu? Mas deixe-me avisá-los logo. A partir de quarta-feira, depois de amanhã, prestem atenção, nós vamos fazer uma live só por dia. Nós vamos unir as duas lives numa só. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque eu tenho recebido muitos convites para ministrar em outras lives. Então eu vou dosando isso. Além disso, nós vamos unificar os horários para poder melhorar a dinâmica e a maioria das pessoas que têm participado dos cultos presenciais nas suas denominações possam participar lá e possam participar conosco. Então, a partir de quarta-feira, preste atenção, depois de amanhã, a live será uma só por dia, às 11h15 da noite. Aí nós vamos ter uma live só, vai ter pregação até a meia-noite, e da meia-noite à meia-noite e 15, o clamor. Vou repetir. A partir de quarta-feira, depois de amanhã, amanhã vai ser a live de número 200, manteremos como está, amanhã, terça-feira. Depois de amanhã, quarta, nós vamos fazer uma única live de 1h, às 11h15 da noite. Dá tempo de ir para o culto, dá tempo de adorar a Deus na sua congregação, vir com calma e participar da live. Nós não deixaremos de ter pregação, vai ter pregação, e não deixaremos de ter clamor.
Vamos ter as duas coisas numa única live. Serão 45 minutos de palavra e 15 de clamor. De forma bem objetiva e efetiva. Assim eu consigo atender tantos muitos convites. A missionária Lu Cunha, por exemplo, hoje ficou num debate comigo, porque ela pediu que eu fizesse uma live com ela, que já está marcada para amanhã. Ela pediu que fizesse uma live com ela, que farei amanhã às 19 horas. Olha só que presente, missionária. No dia da nossa live comemorativa de número 200, também farei uma live com você no seu Instagram. O cartaz também já está pronto, já vai ser divulgado já já. Nós vamos amanhã encerrar este ciclo de 2 lives diárias, até para eu poder atender melhor os convites, porque eu já tenho live marcada para todos os dias dessa semana. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem live marcada para todos os dias. E eu preciso atender esses convites com maior carinho e dar uma melhor forma para a nossa live. Então será uma única hora, às 11h15, um horário intermediário, nem tão tarde, nem tão cedo, para que nós possamos melhorar os nossos horários. Vai ter cartaz, a gente vai divulgar. Eu não divulguei o cartaz ainda, que já está pronto, a Sheise fez para nós. Eu sou grato pela disposição, pelo carinho com o qual ela nos abençoou. Agora ela tem nos auxiliado nesse trabalho. Já está pronto o cartaz. Eu não divulguei ainda para não confundir, mas eu já estou antecipando. Amanhã fica tudo igual ao que está. 22 horas e meia-noite. Amanhã. Chegamos à live número 200 e encerramos um ciclo. Vamos para 201 nesse novo formato. Ok? Vamos explicar isso melhor, vai ter cartaz, tá? Vou divulgar isso, mas fiquem tranquilos e fiquem cientes, teremos uma live só por dia. Não vai diminuir a qualidade, pelo contrário, nós vamos ter maior intensidade. E estaremos disponíveis também em outros Instagrams, né, missionária Lu Cunha? Para abençoar outras pessoas. Ok, missionária Luzia, quando você quiser. É só você me dizer o dia que eu me organizo para estar com você no seu Instagram também. Qualquer dia desse vou fazer um convite ao senhor, pastor. Quando você quiser. Não sou popstar. Todas as pessoas que me procuram conseguem falar direto comigo. Não tenho assessor, não deixo ninguém atendendo meu telefone, nada disso. Fala diretamente comigo. A missionária Lu Cunha me procurou hoje falou comigo, já agendamos, amanhã às 19 horas no Instagram dela, já está tudo certo, daqui a pouco eu já vou divulgar o cartaz. Não divulguei antes para não misturar, para não confundir. Está aqui também chegando o nosso irmão, ilustre jornalista Alan Nascimento, que já fizemos live com ele também, no Instagram dele, semana passada. Já temos outra agendada para domingo. Para atender tudo isso é que nós estamos fazendo esse ajuste de horários. Portanto, ficará assim a partir de quarta-feira, ok? Uma única live às 23 horas e 15 minutos. Por que desse horário? Porque assim eu ainda consigo fazer o clamor à meia-noite, que é uma proposta que nós temos de clamar pelos pedidos de oração no início da madrugada. E não estende até tão tarde, não fica pesado para ninguém. Tá bom? Entendido? Só não pode parar. Exatamente, Lucimar. Não vamos parar. Existem só 2 possibilidades de pararmos. Só 2. O Senhor nos recolher, quer Ele venha buscar a igreja, ou quer Ele nos recolha, ou Ele mandar parar. Só tem essas 2 possibilidades. Se Ele não me mandar parar, e se Ele não me recolher, continuaremos. Bem-vindo, Alan Nascimento. Satisfação tê-lo conosco. Que o Senhor te abençoe e fortaleça, meu pastor. Amém, Jéssica. Muito obrigado pelo carinho e pela acolhida que você tem dado para a gente. Muito obrigado. Minha família te adotou em oração. Que bom. Sou carente das orações. Que bom, Jéssica. Que bom. Sou grato a Deus por isso. Orem por mim. Eu recebo as orações com muito carinho, com o coração aberto, porque só quem está na linha de frente
sabe o quanto nós precisamos da cobertura dos irmãos. Exatamente, Suelane. Juntos em oração. Só quem está na linha de frente, literalmente colocando a cara a tapa, é que sabe o quanto nós precisamos de cobertura de oração. E eu agradeço a Deus que Deus tem levantado pessoas para orarem por nós. Porque não é possível. Não é possível fazer a obra do Senhor sem oração. Não é possível. Eu sou da época mais antiga, os fiozinhos brancos aqui já denunciam, em que o pessoal dizia assim, isso não está na Bíblia, tá? Por favor, não é versículo bíblico, é ditado popular de crente. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Bem-vindo, pastor Jaime, bom tê-lo conosco também, fique à vontade. Vou repetir, o pessoal mais antigo vai lembrar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E queridos, não é possível. Eu vou repetir, eu vou enfatizar e vou insistir. Não é possível fazer a obra de Deus sem poder. Não é possível. Jesus não fez a obra do Pai sem poder. Os apóstolos não fizeram a obra de Jesus sem poder. Como é que nós vamos querer fazer a obra sem poder? Ah, mas como é que eu vou ter poder? Bota o joelho no chão que você vai ver uma coisa. Põe o joelho no chão, experimenta. Mete o joelho no chão e a cara no pó. Mete o joelho no chão e a cara no pó para você ver o que acontece. Faz esse teste, se você não vai ter o poder de Deus na sua vida. Presença de Deus você conquista com o joelho no chão. A Vilmar escreveu assim, para ter relacionamento com Deus, temos que ter tempo com Deus. Exato. Relacionamento envolve presença. E eu quero profetizar, já nesses minutos finais da nossa live, eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo de promessa, que foi a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeremias 33, 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi. Eis que vem dias, diz o Senhor, bem-vinda, Nanda, em que cumprirei a boa palavra que proferi. Existe uma boa palavra proferida sobre a sua vida. E o dia do cumprimento dessa palavra está chegando. Permaneça. O tema dessa ministração de hoje é tempo de promessa. Eu sempre atribuo, para cada pregação, eu tenho esse cuidado, eu divulgo isso. Eu atribuo um título e atribuo um versículo-chave. Sempre, todas as ministrações. Um título e um versículo-chave. O título é Tempo de Promessa. O versículo é este. Eis que vem dias, toma posse disso em nome de Jesus. Eis que vem dias em que cumprirei a boa palavra que proferi. Eis que vem dias... Aprendeu mais uma, Nanda? Amém. Glória a Deus. A Eliane, eu recebo. Pastor Jaime, como queremos presença de Deus se não estivermos presentes com Ele? Pois é. Pois é. Eu até brinco, faço um trocadilho. A presença de Deus é um presente quando Deus se faz presente. A presença de Deus é um presente quando Deus se faz presente. Não é possível fazer a obra sem poder. Por isso que em Atos 1:8 está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Recebereis poder. Tempo de promessa. A Vilmar escreveu assim: ficai à porta, perseverai e vede a providência de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Mas como é que o Espírito Santo vai descer? Presença de Deus. Queridos, você pode falar, ai, o pastor Alexander, uma bênção, eu quero pregar como ele, eu quero profetizar como ele, eu quero. Eu paro e te pergunto, quer pagar o preço que eu pago? Quer pagar o preço que eu pago? Queridos, só eu sei o quanto eu luto para matar o Alexander, para que Cristo resplandeça. O rapaz difícil de morrer. O indivíduo que tenta ser imortal. O lugar do Alexander é na cruz. Por isso, todos os dias, Jesus ensinou: todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, renúncia, não a minha vontade, a dele. Tome a sua cruz, morte, e siga-me. Isso é todos os dias. Eu tenho que pegar o Alexandre. Vem cá, o indivíduo. Amanheceu o dia, levantou, começou? Ok, vem cá, o indivíduo. Vem cá. Morra. Não. Morra. E como é que se mata o indivíduo? Presença de Deus. E como é que se alcança a presença de Deus? Bota o joelho no chão. Palavra e joelho no chão. Eliane escreveu assim: agora eu entendi tanta fúria do inimigo, eu estou pertinho da minha vitória. Sim, Eliane, você está pertinho da sua vitória. Eu já tenho profetizado isso sobre a sua vida, sobre a vida da Vilmara, até sobre a vida da sua mãe. Eu vejo a vitória de vocês pela fé. E é óbvio que o inimigo também vê. Óbvio que o inimigo também sabe. Porque o lugar do inimigo, a gente fala, tem medo do diabo. Eu não tenho. Porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Se eu não estiver na brecha, se eu não estiver em pecado, abrindo brecha, ele não toma lugar na minha vida. Eu repreendo, ele sai. O maior problema do Alexander é o Alexander. Esse sim, tenta ser imortal e não morre de tucujo. A gente mata, no dia seguinte ele está vivo. A gente mata e no dia seguinte ele está vivo. E a gente mata de novo. E no dia seguinte ele está vivo. Eu tenho que tomar a minha cruz. Jesus explicou isso, gente. Não tem mistério. Eu tenho que tomar a minha cruz todos os dias. Não tem mistério. É claro. Todo aquele que quiser vir após mim, a não ser que você não queira ir após Jesus. Aí tudo bem, não precisa. Mas o evangelho da cruz é evangelho de morte. É evangelho de renúncia. Aí ninguém quer. Todo mundo quer o evangelho da bênção. Mas o evangelho da bênção não existe só a bênção. Existe a presença. Existe a cruz. Existe a graça. E existe a vontade do Senhor. Aí tem bênção. Aí tem milagre. Aí tem sobrenatural. Do contrário, não. Pegue o seu eu e ponha na cruz. Como? Joelho no chão. Bora pro jejum. Não posso jejuar porque tem problema de saúde? Perfeito. Tira um item da alimentação que você gosta muito por um período. Vai pro joelho na madrugada. Aí você vai ver se não tem presença de Deus. E se o diabo não corre. Queridos, não me preocupo com Satanás. Não me preocupo com Satanás. Se ele se levantar, ele levanta para cair. Mas me preocupo com a minha carne. Porque essa se levantar, não adianta expulsar. Tem que matar. A minha carne me preocupa. A minha carne me preocupa. A live vai cair em 28 segundos. Eu quero desde já te agradecer pela sua presença. E meia-noite, ainda hoje vai ser assim e amanhã também. Meia-noite a gente volta para o clamor. Ok? Deus te abençoe. Meia-noite a gente volta para o clamor. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. E vem com a gente para clamar meia-noite, hein? Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com